o Palmeiras só vai contratar alguém agora se sair alguém. O Palmeiras tem... Enquanto não chegar, se não sair ninguém... Hoje, o Palmeiras não vai contratar ninguém. Veja, não está condicionado hoje a uma saída de alguém. Não sejamos tão fiel ao que a gente escuta aí das pessoas que estão dentro do Palmeiras. O Palmeiras está se mexendo para se livrar do Borja. Isso é claro. Sim, isso é outra história. Então, o Palmeiras está atrás do camisa 9. E um zagueiro também. Se não conseguir fazer negócio com o Borja, não vem ninguém. Mas que o Palmeiras não está parado, não está. Porque do jeito que você fala, parece que o Palmeiras está parado. Eu acabei de falar, não, é que você não braço ouve. cruzado. Não, é que você não... vieram aqui contratar o Borja. Então vão contratar alguém. Não, o Palmeiras está se mexendo. Ele quer um camisa 9. É isso. É que você não entende, às vezes você fica nervoso, você não consegue raciocinar muita informação. Eu acabei de falar, o Palmeiras só vai contratar alguém condicionado à saída de alguém. Você está falando a mesma coisa que eu falei. Mas a impressão que dá... Não dá impressão nenhuma. A impressão que dá... Eu falei que é o seguinte, o Pedro... Não, o Palmeiras já tem relacionado. A iniciativa do Palmeiras. Do jeito que você fala, parece que até hoje, vem de fora. Até hoje, não chegou proposta, até hoje, que eu digo hoje, dia 21 de junho, não tem uma proposta para o Borja. Então, mas o Palmeiras está tentando empurrar ele. O Palmeiras está tentando desde janeiro, não conseguiu, não contratou nenhum centroavante porque ele não saiu. Não, contratou o Arthur na virada do ano. Não, o Arthur já estava contratado. Eu estou falando o seguinte, quando começou o ano, o Borja vai embora, o Borja não foi embora, o Palmeiras nem pro México, nem pro Palmeiras não China, contratou, o Palmeiras não contratou ninguém. Por que o Palmeiras não contratou ninguém? Porque ele não saiu. Mas mesmo que o Borja saia, Benja, vale a pena contratar um outro cara? Por exemplo, o Arthur, ele não teve chances de jogar. O William é um cara que vai se recuperar, aliás, pode jogar de centroavante hoje, também. O William se apresentou hoje, então, começa os treinamentos antes dos companheiros. Particularmente, Pascoal, eu acredito que o Palmeiras, mesmo que venda o Borja, mesmo que perca o Borja, enfim, é um jogador que hoje não tem necessidade ali dentro do elenco de contratar um outro cara nessa função. Se tiver a oportunidade de contratar o Pedro, eu acho que vale a pena. Então, mas o que seria uma oportunidade? Entendeu? Que o Fluminense a oportunidade é mais ou menos isso que o Pascoal falou. Eu acho interessante, olha, o Pedro vale quanto? 60 milhões O Mário Bittencourt acabou de assumir o Fluminense. Você acha que ele vai pegar agora e vai pegar o maior ativo dele? Porque o menino já foi, o JP. Foi o que o Pascoal acabou de falar, o Fluminense está de dinheiro. O Mário Bittencourt vai fazer o quê? Ele vai... não tem máquina de fazer dinheiro. Hoje ele vende o Pedro. Não, ele tem uma máquina de fazer dinheiro, que é o João Pedro. Hoje vendeu o João Pedro. Hoje ele vende... O João Pedro já está vendido, meu senhor. Ele pode pagar a multa de 90 milhões ao Watford e vender ele por 140. Por que não? Mas onde é que vai arrumar 190? Ué, 140? Mas onde é que vai o Real Madrid não pagou isso ao Flamengo com o Vinícius Júnior? Sim, mas cadê os 90? Dos 140, você repassa os 90. Como é que alguém vai pagar você primeiro se você não comprou outro? Como não? Ué, não entendo isso. Você tem que pagar uma multa ao Watford. Sim, mas se a FIFA monitorar isso, o Fluminense está perdido. Como é que ele vai pagar o dinheiro com o dinheiro do Barcelona? Não efetivou a venda ainda, ele não tem 18 anos. Não está efetivado? Não, ele está encaminhada a negociação. É igual do já pegou adiantado. Ele já pegou adiantado. 2,5. Já pegou 2,5 milhões adiantado. Mas já pegou. Então é só devolver os 2,5 milhões. Não, você tem uma multa. Agora tem uma multa. Se não está vendido, como é que tem multa? Porque há um pré-contrato assinado. Tô certo? Há um pré-contrato assinado. Então leva tudo para a FIFA e resolve. Pode quebrar. Como é que você não pode quebrar um contrato? Se tem um pré-contrato... É que já está firmado. Você tem que ter um dinheiro... Já recebeu uma parte? Sim. Já recebeu uma parte, então... E aí o Fábio está falando que existe uma multa dentro desse pré-contrato, que, por exemplo, você recebeu 2,5 milhões de euros. Caso você queira rescindir esse contrato, você tem a possibilidade, existe uma multa... Sim, mas quem vai pagar? Quem vai pagar isso? É o outro clube? Ele está sugerindo que talvez possa ser uma multa. Alguém deposita essa... Então, mas como é que vai depositar esse dinheiro se o cara... Como é que esse dinheiro vai entrar... Como é que esse dinheiro vai sair da contabilidade do Barcelona para chegar aqui? Tem que ser declarado. Tem que ser declarado. Sim, mas é simples. O João Pedro, o Barcelona quer comprar o João Pedro, uma hipótese. Olha, quanto custa o João Pedro? 140 milhões. Mas ele é do Watford. Mas ele não é do Não, ele não é. Ele tem um pré-contrato, ele não é. Mas se ele tem um pré-contrato, se ele já tem um pré-contrato, ele já, no mínimo, ele já não é mais o Fluminense. No mínimo ele ainda é. Ou o Watford é só um exemplo de máquina de dinheiro. Mas voltando ao Pedro, não tem. O João Pedro esquece, o João Pedro já foi. Voltando ao Pedro. Fizeram um baita mau negócio. Para assim, ó, o João Pedro fizeram um baita mau negócio. É uma outra coisa. O negócio foi horrível. Horrível. Pelo que representa o jogador, pelo que ele vinha jogando nas cacategorias de base, pelo que ele entrou no time do Fluminense, ele está fazendo. Quem fez o negócio, errou muito negócio. Errou demais. Agora, tá vendo que a Viola tá em caco e que dava pra ganhar mais. Mas o Pedro não tem necessidade de vir pro Palmeiras, gente. Porque o Fluminense vai vender pra fora.
Não tem por que vir Palmeiras. E até porque, não esqueça, que hoje o Mário Bittencourt, que é o novo presidente do Fluminense, tem um grande aliado, né, de peso e com muita força no exterior. Faz parte da direção. Que é o Deco. Não, e tem o Mário Bittencourt. O Deco. O Deco. Não, o Celso Barros é outra história. O Deco, o ex-jogador, que jogou no Fluminense, que o Deco é empresário, o Deco tem um relacionamento lá fora muito grande. Pra que vai vender pro Palmeiras se hoje o Deco, que tem uma força lá fora muito grande, não vai vender direto pra fora? Para, gente. Mas peraí, o Palmeiras ele poderia ser uma estufa, como não? O Palmeiras seria uma vitrine. Que vitrine? Ele não precisa mais. Todo mundo. Não, mas peraí, senhor Mano. O Marcelo tá no Real Madrid até hoje. O cara vai comprar o Pedro porque ele jogou no Palmeiras. Mas peraí, vender todo mundo. Não, mas senhor Mani, vender todo mundo é uma coisa. Do Paris Saint-Germain. O Marcelo é lateral do Real Madrid. Peraí. O Richarlison foi pro Watford e explodiu lá na Inglaterra. Responder. Mas, senhor Mani, existem vendas. Por exemplo, o Palmeiras hoje. Mas é fato. Você pode vender um jogador aí que possa valer, sei lá, 30 milhões. Tem uma multa no contrato. Então, mas é que, o senhor Mani, ele pode valer 30 milhões. Num time que, teoricamente, não tem hoje a visibilidade que o Palmeiras tem, e você pode colocar um jogador... eu particularmente acho. Tanto que, por exemplo, o São Paulo é um time que vende cada bagaço. Mas o Fluminense vende toda hora também. Absurdo. Bom, olha os jogadores que o Fluminense vende toda hora. Mas, gente, a questão não é vender, é se vender o bem. Só porque, por exemplo, esse garoto aí... O Fluminense vai vender o Pedro sem ser pelo dinheiro da multa? O João Pedro, esse garoto que tá estourando o Campeonato Brasileiro. Vocês acham que essa quantia é boa pro Fluminense? Isso foi um mau negócio. Isso foi mas não é. Mas o João Pedro, ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia. Ninguém dessa mesa aqui conhecia o João Pedro. Ninguém conhecia. O Flavinho uma vez falou. O Fluminense já tinha vendido ele. E o Pedro? Quanto que vale a multa rescisória do Pedro? Já tinha vendido ele. A multa do Pedro agora, 30 milhões? Se a multa do Pedro foi 30, 40, 50, 60, ele não precisa do Palmeiras para vender. Quem paga isso pro Fluminense hoje? O time que está intermediário na tabela. Gente, os caras não analisam por isso. Eles analisam por estatística, por scout. Os caras olham o jogador. Ele sabe se ele é bom ou não. O Pedro está... O menino do Brasil foi recrutado na NBA ontem. Joga no César Franca. O Pedro sairia em janeiro. Uma vitrine pesa muito. Pesa muito. Não. Exatamente, imagina. O Pedro sairia em janeiro. Os caras olham. Ele arrebentou o joelho. Mas é que tá, Fábio. Era uma outra fase. Não. O Fluminense estava bem, o Fluminense estava brigando lá em cima. Brigando aonde? Onde bem, mano? Na época que o Pedro se machucou, como não estava? Tava bem, ganhou o quê? O Pedro era artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sim, mas o Fluminense ganhou o quê? Não, só de brincadeira. Sim, mas ser artilheiro não precisa. Ele tava em visibilidade. Ele tava, o time não. Hoje não, como não, gente? Mano, gente, o Fluminense estava? O Abel pediu demissão do ano passado, aí que tá, durante a Copa. Mas é que tá. O Abel... Peraí. O Abel tá falando a verdade. Na época que o Pedro estava jogando, o Fluminense estava bem e ele era o artilheiro do campeonato. Ele não era o líder do campeonato. Gente, que bem. Mas o Fluminense estava bem. Peraí. Você joga um argumento aqui, não deixa ninguém responder. Ô, senhor Mani, lembra aquela época lá? O Abel, ele deixou o clube, Fábio Azevedo, justamente pelo fato do Fluminense estar atrasando os salários e a diretoria prometeu algo pra ele que não cumpriu. Ele falou, eu não vou ficar com cara de tacho perante o grupo, porque ele falou, a diretoria vai acertar o salário de todo mundo. Não acertaram, ele resolveu sair. A diretoria do Fluminense naquela época lá sabotou o Abel. Ele segurou muito nas costas. Somado a isso, o elenco era fraquíssimo. Mas eu não tô falando que é forte ou que é fraco, sem o Pedro cacete. machucado, piorou aí. O Fluminense naquela época estava em posição estava o Fluminense naquela época? Não estava, não lembro, mas não estava mal. Não estava mal. Então vamos lá. Gente, eu tô com o Fábio Azevedo. Por exemplo, um por vez, Pascoal. Pare de gritar, Pascoal. Eu não falei que o Fluminense estava liderando o campeonato, mas não estava mal. Mano, deixa eu entender o que você está querendo falar. Que o jogador... O que ele quer defender, eu discordo. Mas claro, o Gilmar tá falando o seguinte, se quer vender bem, tem que estar no Palmeiras. Eu discordo, Flavinho. É que o time que está hoje, com o elenco que o Palmeiras tem, com a força que o Palmeiras tem e com os jogos que o Palmeiras tem feito, ele dá muito mais visibilidade. Ele corre o risco de chegar no Palmeiras e não jogar. Não, duvido. Ele pode chegar no Palmeiras e jogar. O Pedro com o Daverson, Pedro com o Borja. O Filipão adora o Daverson. Mas deixa ter o Pedro no time. Eu não sei. Deixa ter o Pedro no time. Tá louco. A gente não sabe. O Arthur Cabral, que é o centroavante do Ceará, era assim. Igual o Pedro no ano passado. Mas ele nunca teve status do Pedro. Tal, o Palmeiras foi lá e contratou. Mas o moleque não joga. O que eu quero discordar de você, mano, é o seguinte. Tem muitos esses jogadores novos, esses jogadores que estão saindo hoje. Não é porque tá jogando bem ou tá jogando mal, velho. Esses moleques são acompanhados hoje. Desde a base. A gente lembra, no passado, na Rússia, que a gente entrevistou, lembra? O Nick Arcuri, que era o empresário do Rodrigo Góes.
Gente, ele falou, o menino desde os 12 anos é monitorado, o Vinícius Júnior, desde os 12 anos. O que o Vinícius, o que o Rodrigo Góes? Mas se o Rodrigo Góes, que vocês estão falando, o Luan do Grêmio já teria sido vendido. Não, mas nós não estamos discutindo... Acabou de falar, o Rodrigo Góes jogava no Santos, um time que... Não é que ele jogava no Santos. O que nós vimos... O que nós vimos... um moleque... Só um minuto. O que nós vimos do Rodrigo Góes de tão... Nada. Mas os caras estão monitorando, ó. Sim, eles viram. E o Rodrigo tem histórico de seleção de base. Essa seleção tem o torneio do Toulon. Sim, foi. Mas ele tem convocações, sim. Mas, mano, o Pedro também tem. Isso que eu acho que é importante ficar claro. Os caras não estão nem aí se o moleque tá na seleção, se não tá, se joga no time grande. Os caras têm... Esse pessoal vem escautear jogador aqui. Os caras que entendem de bola. Os fora da curva, né, ô Samani? Exato. Mas os fora da curva é que ele já sabe. Então ele vai assistir a Copinha, o torneio BH, o torneio do Rio Grande do Sul, acompanha os campeonatos de base aqui no Brasil e estaduais, e os caras olham. Pô, tem um moleque lá que é espetacular. Olha, o Miller, que jogou naquele time do Cilinho, era reserva dos juniores. Era reserva. O Pascoal sabe disso. O Cilinho viu um jogo, tava vendo? Aí ele pegou e entrou durante o jogo. Ele entrou, o Cilinho falou, pô, esse moleque não é titular? Não. Eu vou traz profissional, vai treinar comigo. O resto é história e todo mundo conhece. Os caras veem. Falou o Bebeto. O Luan naquela época que ele foi... O Luan, só pra citar um exemplo de um jogador aí que estava muito bem e depois não foi vendido. O Luan, naquela época lá que o Grêmio foi campeão, era o destaque do Grêmio, tanto que ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Estava melhor ainda, inclusive, do que o Arthur. O Arthur foi vendido e quando ele saiu do Grêmio, a queda de rendimento do time foi brutal. Tanto que o Ramiro passou a não jogar o que jogava, tanto que o Luan passou a não jogar o que jogava. E esses jogadores... O bom era o Arthur, não era o Luan. Exato, mas é que tá. Se fosse realmente uma carta marcada, o Luan já teria ido. Não, mas é que ele tá falando. Ele teve uma queda... A gente aqui ficou iludido, mas os caras que são bons de scout, viram. Ele estava em evidência, estava no... Não foi negociado. Olha quem mandou Twitter pra gente, Flavinho, adivinha? Faz tempo que não manda. Papazian. Yuri Papazian, que deve ser armênio, né? Parece que sim. Um abraço pra colônia armênia, muito bacana a colônia, eu adoro. Ô, Benji, o mano tá maluco? Por quê? O próprio empresário do Pedro revelou que o Pedro, antes da lesão, teve propósito do Real Madrid. Sim. O Fluminense é um dos times que mais exportam jogadores pra fora. O Thiago Cristoforri. Ô, Benja, pergunta pro Mano se, já que o Palmeiras é uma super vitrine, por que não conseguiu vender o Borja? O Djalma Júnior. Ô, Benja, o Fluminense não vende tão bem, não. Vendedor, não é um milagreiro. Fala pro Mano, o Fluminense não vende tão bem, não. Richarlison foi vendido por 46 milhões. Um ano depois, o Everton pagou 247 milhões. Olha aqui, o Cauê Jorge. Ô, Benja, o Mano tá de brincadeira. Em qual década ele vive? Hoje os caras vêm comprar com todas as informações. Bruno Guimarães e Renan Lodge vão por 50 milhões de euros sem ter que ir para São Paulo, seu bairrista. Eu duvido que o Atlético Paranaense venda um jogador por 50 milhões de euros. Duvido. Agora falar que hoje uma vez vendeu. Melhor que o Fluminense. Deixa eu falar um negócio pra você. Quando vender por 50 não era moda ainda, vendeu o Lucas, o centroavante, pro Rennes da França, por 21. Tem coisa que o futebol explica, mas eu quero ver vender por 50. Quero ver vender por 50. Não vende, cara. Não vende. Hoje, o Palmeiras é uma vitrine melhor que o Fluminense. O Renan Lodge não foi... Pra quê? Porque se fosse tão boa assim, agora falou, não é. O Palmeiras não veio embora. Até porque hoje qualquer jogador do Palmeiras é muito mais fácil que com o Palmeiras. Mas não é isso, gente. Claro que é. Pai do céu. O negócio é o seguinte... Se fosse tão bom assim, por que não veio embora? Mas é que tá, Sormani, o Borja é um cara que realmente teve propostas da China e ele não quis ir. Ele teve proposta do México e ele não quis ir. O Palmeiras estava louco para vender o cara. O jogador, ele não é um escravo. Quando você coloca... Peraí, você perguntou do Borja. Por exemplo, o Palmeiras, se ele tivesse, por exemplo, uma argola no pescoço do Borja e entregasse pro cara, fala, tá aqui. Isso daí é escravidão. O jogador, ele precisa concordar com o fato. Fala, quero ir pra China, quero ir pro México. O Borja não quis. O Palmeiras teve a possibilidade, inclusive, de recuperar o dinheiro que ele investiu. Foi 10 milhões. O Borja foi artilheiro da Libertadores, foi considerado um dos melhores jogadores da competição. Veio pra cá, não jogou mal a temporada retrasada. A temporada passada, o primeiro semestre foi bom. O Palmeiras não consegue vender o cara. Como não consegue? Ele teve a possibilidade. O jogador não. Pro mercado, pra onde ele quer ir. Pra onde ele quer ir. Mas que se dane pra onde ele quer ir. Mas não se dane não. Se ele não quiser, ele não vai. Exato. Esse é o problema. Mas é que você falou, por que não vendeu o Borja? O Palmeiras, ele teve duas possibilidades de venda pra China e pro México e o próprio jogador... Mas o que aparece é isso. Então, por isso ele não sai. Agora, o Vanderlei Soares fala que avisa o Mano... O Pedro não vai ser vendido pra China ou pro México. Pro primeiro escalão. Vai pro primeiro escalão da Europa. O Vanderlei Soares falou, avisa o Mano que o Arthur foi pro Barcelona e o Luan iria pra China.
O Dom Iurino avisa o Mano que Borussia e Atlético de Madrid querem o Adrielson do Sport, que está na Série B. O Cauê, rapaz, esse Mano é bairrista, ele acha que só existe futebol em São Paulo? Como assim o Fluminense não vende jogador? Olha só os grandes clubes do mundo, todos eles têm jogador do Fluminense. Alguns dos maiores vendedores do futebol brasileiro. Rafael List. Vou esperar por quanto que o Fluminense vai vender o Pedro. Rafael List. Não vai vender por menos de 15 milhões de euros. E você acha que isso é bom? Isso é brincadeira. Peraí. Se vender o Pedro por 15 milhões de euros... Tá de brincadeira. 20, já é mal... É óbvio que é mau negócio. É óbvio que é mau negócio. Tá de brincadeira. Quanto é a multa do Pedro? 40 milhões? Não pode pegar menos do que isso. O Rafael Não List. pode pegar. Podemos chutar. Tô dando um exemplo. Porque o Lyon ofereceu 12 e o Fluminense não vendeu. O Rafael List falou, o Mano tá viajando. O Martinelli do Ituano foi vendido ao Arsenal. A vitrine do Pedro é jogar bem. Pai do céu. O Palmeiras por pode... quanto vendeu? O Palmeiras pode, no máximo, potencializar o jogo dele. Mas os clubes vão monitorar de toda forma. O Márcio, pô, o Mano viaja, bairrista. O Flamengo acabou de vender um jogador de euros. O Márcio, o Mano, dói quando fala do Palmeiras. O Mano é bairrista, para ele só existe futebol em São Paulo. Mano, de novo, olha os grandes jogadores do Fluminense que brilharam no exterior e que brilham até hoje. Eu não tô falando que não brilha, cacete. Eu tô falando que o Fluminense ele poderia vender melhor e não vende. Um outro exemplo, o Corinthians. É um time que vende muito mal seus jogadores também. O Corinthians não tem um histórico bom de venda. O Márcio RM, o Mano está errado. As maiores vitrines do Brasil para o exterior são a base do Santos e do Fluminense. São Paulo também vende muito. O Vasco, Cruzeiro, São Paulo já. Ó, o Santos, o Lucas Santos está dando uma porrada no senhor, mais um. São Paulo. O Lucas Santos fala assim, o Palmeiras é uma vitrine muito boa, que o Dudu nunca recebeu uma proposta de um grande clube europeu, apenas da China. Já o jogador do Recebeu Fluminense... a proposta, o Mané. Já o jogador... Ele não xingou. Já os jogadores do Fluminense foram todos para a Europa. Na China, mano. Exato, mas ele recebeu uma proposta muito boa para ganhar um caminhão de dinheiro. Mano, mas qual é o pensamento do Pedro? O Pedro quer jogar na elite do futebol europeu. Ele não precisa ir pro Palmeiras para fazer isso. Mas o Pedro, o contrato dele, eu não sei quanto é a multa do contrato dele. Deve ser 40 milhões. O Fluminense vai pegar isso. Vai pegar aí, não vai espero que se pegar não menos. Precisa. Eu espero que pegar menos. Vendeu mal. Mas acho que é mal. Aí vendeu, aí eu vou dar uma mão palmatória. Por exemplo, o Fluminense hoje, ele não vai ficar fazendo esse doce todo para exigir o valor da multa. O Palmeiras o Palmeiras hoje é um time que ele pode se dar o luxo de falar, por essa quantia eu não vendo. O Flamengo é um time que ele pera. Só para te ajudar. Calma, 50 milhões de euros. 50 milhões, aí que tá. O Fluminense hoje, por exemplo, o Flamengo, ele forçou a barra para vender o Vinícius Júnior. Falou, se não for o valor da multa, não sai. Pagaram. O Flamengo, ele fez de tudo para atingir a quantia no Paquetá também. Não foi a quantia do valor da multa, mas foi uma quantia muito próxima e o Flamengo falou, por isso, vai. O Palmeiras, nos jogadores que ele tem, ele pode forçar essa barra também porque é um time que tem dinheiro. O Fluminense, diante das dificuldades financeiras que ele tem, se pintar uma proposta hoje de 15 milhões de euros, 20 milhões, ele vende. O Santos está endividado, está atolado em dívida. O Pérez chegou para os caras do Real Madrid e falou assim, eu não vendo por menos da multa. E outra coisa... Fez certo. Comissão de empresário, vocês pagam. Como é que tem o imposto do jogador? Vocês também pagam. Tanto que a venda do Rodrigo Góes é a maior venda da história do futebol brasileiro. Porque os 45 milhões entraram limpinhos de euros para o Santos. E o Santos está desesperado atrás de dinheiro. Só o tempo dirá quem tem razão. Por exemplo, se o Fluminense conseguir vender pelo valor da Aí venda, você vai falar o quê? Eu chegarei aqui e falar, errei. O Fluminense vendeu pelo valor da venda. Isso é muito simples, falar errei. Mas você quer que eu faça eu quero o quê? Que você seja, eu quero que você seja escorraçado no ar. Mas eu serei. É aquele cara que é o cara que falha na decisão do título. Agora, a culpa é minha. Agora, se o Fluminense vender pelo valor inferior, o Fluminense vender pelo valor inferior, eu quero que todos vocês aqui digam que eu estava certo. O Yuri Papazian fala bem, o Mano é muito xarope. O Mano é muito xarope com os times do Rio. Histórico do Fluminense. Thiago Silva, Fábio, Rafael, Marcelo, Richarlison, JP, Gerson, Kennedy. É melhor eu não perder meu tempo. E o Paulo Valerini, ele fala bem, já concordo com o Mano. O Sormani distorce os fatos do Borja no Palmeiras. Não saiu porque não quis. Não saiu porque não quis. Proposta teve. Já o Pedro valeria muito mais do que no Fluminense, porque caso o Palmeiras ganhe o título esse ano, o jogador sai mais valorizado. E outra, é o cara que vai estar em evidência, vai estar toda hora na televisão, pode até brigar pela artilharia do campeonato. Gente, ninguém compra jogador assim, porque tá na televisão, porque tá na artilharia. Volta a dizer, compra jogador esses caras já estão monitorados. Se você disser, olha, se ele fosse do Palmeiras, o Palmeiras por ter dinheiro vai impor uma resistência maior,
é discutível. Agora, ir para o Palmeiras para ser vendido, não precisa. Não precisa. Aliás, não, eu não falei que ele precisa ir para o Palmeiras para ser vendido. Eu falei que se ele fosse para o Palmeiras, ele seria melhor vendido. Ele custaria mais caro. Pelo Palmeiras. Não pelo Sim, o Palmeiras ia dar um up no a questão o Palmeiras não é hoje. O Palmeiras vai dar up. O Palmeiras não é vendedor. O Palmeiras ele é comprador. É o problema o Pedro é um problema do Fluminense, não é um problema do Palmeiras, entendeu? Então é o Fluminense que tem que conseguir um valor bom. E se ele vai pro Palmeiras, o Palmeiras pelo que não tá vendendo ninguém, não sabe Mas, ô Flavinho, o time que tá em evidência, o time que briga por títulos, por exemplo, aquele Corinthians de 2015... Alguém vai comprar jogador na Juventus Aquele Corinthians de 2015, quando foi campeão brasileiro, já tinha uma série de jogadores, inclusive com uma certa idade, e todos foram vendidos. Aconteceu um desmanche no time. Mas é que a China levou todo mas aí é teve uma proposta de um time da elite do futebol europeu por qualquer jogador do Palmeiras. O Palmeiras é bicampeão brasileiro. Mas que jogador do Palmeiras é novo, Sormani? Porque, por exemplo, o Dudu, a idade dele jogar na Europa, no time de ponta já passou. O último foi o Gabriel Jesus, né? O último foi o Gabriel Jesus. O Palmeiras Quantos anos tem o Dudu? Revelação. Quantos anos tem o Dudu? 27, 28? Acho que é 26. Ele tem mercado. Não tem. Num clube top da Europa... Mas ele não brilhou esse ano. Ele tá lá, ele tá lá brilhando desde os 23. Desde os 23 anos de idade ele tá no Palmeiras brilhando. É 2 vezes melhor do que o jogador do Campeonato Brasileiro. Não aparece. E não saiu. O Palmeiras ganha e não Bruno Henrique, melhor jogador do Palmeiras. Mas uma coisa eu vou falar, uma coisa eu concordo com o Sormani. Hoje não é mais assim, meu. Hoje os caras já estão vendo... Não, bem, outra coisa. O cara espera o menino fazer 18 anos, não interessa o clube que ele tá, leva embora. A vitrine, pra quem quer ser vendido, a vitrine melhor é jogar em times como o Fluminense, Botafogo, Vasco. O Palmeiras é um time que não vende, não sai vendendo jogador. E jogador de time que tá ganhando é caro, em geral. Então essas equipes de fora, elas vêm buscar jogadores teoricamente mais baratos, com muito potencial, mas que tem potencial. Não são jogadores... Não, mas agora que eu lembrei, o Dudu já jogou lá fora, hein? Jogou no Dínamo de Kiev. Dínamo de Kiev. Olha só, tem uma assim como o Davidson. Olha só, tem uma diferença que a gente tem que levar em consideração, mano. Você jogar no Palmeiras e hoje bater o Lyon no Palmeiras para comprar o Pedro do Palmeiras, não, eu quero a multa, 50. O Fluminense, na situação financeira que está, ele aceita vender por 30. É mais negócio. Foi exatamente isso que eu disse. Você não entendeu. Não, foi exatamente isso que eu falei. Não, olha só, não é valorização do Pedro. Não é o Pedro se valorizar. Mas é isso que eu tô falando, a partir do momento que você acha que é mais fácil... Se ele for pra lá, ele vai valer mais. Ele não vale mais, ele vale a multa. É isso que eu tô falando, Fábio. A partir do momento que ele joga no Palmeiras, o Palmeiras ele tem... Não, mas ele tá dizendo que o Pedro vai valorizar mais ainda. Você ouve um negócio que você não compreende e você tira as conclusões. Então eu falei exatamente isso. O negócio é o seguinte, a partir do momento que ele tá no Palmeiras, é mais difícil, por exemplo, de chegar lá com qualquer quantia e tirar do time. Sim. No Fluminense, diante das circunstâncias que o Fluminense vive hoje, é complicado. Chega com qualquer quantia, o Fluminense é obrigado a vender. Mas é de valorização dele ou do Fluminense? Então, mas o que ele está dizendo é o seguinte, Fabinho, ele está dizendo o seguinte, vamos supor, o Palmeiras dá 25 milhões de euros. E fica com o Pedro. O Fluminense fica com 50% do valor. Ele faz um novo contrato. O dinheiro é X. O moleque arrebenta. A multa é 50. Aí vem um time, o Real Madrid, ou vem o Barcelona, ou vem um time da Europa. Eu só vendo pela multa. Como o Fluminense é um time que está endividado, e eu não concordo com isso, até dei o exemplo do Santos, o Fluminense vende por qualquer coisa, o Palmeiras não vai vender. Então o dinheiro que entrará para o caixa do Fluminense será maior do que se ele vender direto. É isso que ele está defendendo. Mas, na prática, eu vou discordar de vocês em relação ao Pedro. O JP, talvez na visão dos caras, era uma promessa que nem o seu mano falou, ninguém conhecia. O Pedro já é uma realidade. O Pedro é uma realidade. O Pedro ia embora para jogar no clube de ponta da Europa, mas ele deu azar. 9 gols quando ele se machucou. Ele deu um azar de ter se machucado. Segundo, vou repetir, hoje tem a nova direção do Fluminense, que é o Mário Bittencourt, que eu não conheço. Eu conheço. Eu não conheço. Mas eu sei que ele é muito ligado ao Deco. O Deco que jogou, o Deco que jogou. Na verdade, ele é muito ligado que jogou no Barcelona, o Deco que jogou no Chelsea, o Deco que virou empresário renomado lá fora. Eu duvido que o Deco hoje não consegue colocar o Pedro num grande clube da Europa e pela quantidade que o Fluminense quer. O Pedro está voltando agora da seleção sub-20. Eu duvido que o Fluminense vai queimar o Pedro por qualquer valor. Mas não sai por 50. Tudo bem, não sai por 50, você sai por 40. É uma bela venda. Multa, o que eu tô falando é o seguinte... 40 é uma bela venda, mas se vender, por exemplo, por 15, por 20, mas não é. Eu tô falando o que eu acho. Eu duvido que o Fluminense vende hoje o Pedro
por qualquer preço de banana. Duvido. Também acho. 25 milhões é um preço de banana? Pro Pedro é. milhões de euros. Pro Pedro 100 milhões de reais é um preço de banana? Não acho preço de banana. Também Aí que tá, mas peraí. O que acontece É um hoje? jogador de potencial. É o cara que amanhã vai jogar na Europa, vai custar o dobro. O que acontece hoje? Não, isso vai acontecer em Fábio qualquer Azevedo, valor. o que você pode vender Fábio Azevedo, histórico o que aqui de vendas por acontece 50? hoje? É preço de banana? Não é. Aí a gente pega e compara. Pô, mas o Vinícius Júnior com 17 foi pro 45. O Rodrigo Góes com 18 foi pro Então é 45. preço de banana. Aí você usa como... Mas aí tem um preço problema. de banana Sem não cirurgia no Lógico que é. joelho. Isso também interfere no valor. Preço de banana não é. Não, eu acho. 100 milhões de reais. Eu acho o moleque. Eu acho uma venda ruim. Eu acho Isso que é dinheiro Paquetá Não, dinheiro é ruim, colocaram a multa muito baixo. Paquetá, Vinícius Júnior e o Rodrigo Góes, esses meninos poderiam ter saído por 60, 70 milhões. Os caras pagam. De euros? Hoje em dia pagam. Gente, esses meninos têm 17, 18 anos. Eles vão chegar lá, são promessas. sem vício. Não são realidades. Sem vício nenhum do futebol brasileiro. Sem vício nenhum. Os caras vão ensinar muita coisa. Ainda dá para melhorar o fundamento, vai ensinar a parte tática, que eles são jovens. Eles querem isso. É isso que eles querem. Jogador jovem, para chegar lá com 16, 17, aqui não dá porque a FIFA não permite. Mas com 18 anos. Paquetá tem 21. Quanto? 21, Paquetá. 21. Eles querem assim. É moleque. Eles não vão contratar mais o Dudu. Dudu não vai mais. Já foi bater e voltou. Bater e voltou. Agora, eu acho que hoje em dia, do jeito que está acontecendo na Europa, a quantia que está sendo movimentada na venda de jogadores, você colocar 50 milhões a multa de um jogador brasileiro para fora, eu acho pouco. Eu acho pouco. Você acha que Pedro por 50 é barato? Pra eles, pro padrão deles, os caras pagam fortunas pros jogadores comuns. Fortunas pros jogadores comuns. Eu acho barato. Eu acho que se vender por 25 não é um bom negócio. Porque eles vão faturar 4 vezes esse valor da segunda temporada. Sabe quem vai dizer? O tempo vai dizer. O tempo diz. Se o moleque vai lá, estoura, joga uma barbaridade, daqui 3 anos nós vamos falar, puta, como vendeu mal. Se o moleque chega lá... Lucas, 8 milhões de euros se o moleque, é um bom dinheiro? Não é. Não sei, o tempo vai dizer. Esse moleque jogando na França vai evoluir pra Veja, caramba. os brasileiros eles precisam eu acho que foi começar a bem valorizar seus atletas, cara. O tempo vai dizer. Jean Lucas não é cara que decide jogo. Cansei de ver jogador promessa aí pra Europa, perambular, dá 2 anos volta, jogador comum. O tempo vai dizer, se os moleques estouram, nós vamos falar que foi mal vendido. Mas se os moleques independente estouram, disso, foi bem os times vendido. brasileiros, Benji, eles precisam realmente começar a valorizar seus atletas, cara. Claro, O time brasileiro precisa parar com essa pouca vergonha de achar que qualquer propostinha de 10 milhões de euros, nossa, baita negócio, vende ontem, mano, para. Você acabou de falar, olha aqui, você é incoerente. 15, 20, Você acabou de falar que o Fluminense tá quebrado, aceita qualquer coisa, você fala o futebol brasileiro precisa se... É coerência. O futebol brasileiro... Então, o futebol brasileiro tá quebrado. Peraí, você não entendeu. O futebol brasileiro tá quebrado. Peraí, o futebol brasileiro... O Palmeiras e o Flamengo... Alguns Não. O Palmeiras... Ô, mano, o Palmeiras e o Flamengo são 2 exceções, O mano. Santos, ele tá bem financeiramente? Quem? Não. O Santos tá bem financeiramente? Não. Por quanto ele vendeu o Rodrigo? Porque era um menino. Valorizou o patrimônio, vamos parar de ser Porque franga. o Rodrigo Futebol Góes- brasileiro é bunda mole. Futebol brasileiro é refém de time O Rodrigo europeu. Góes... Fala pessoal,